Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos falar sobre um termo PDCL. É um processo simples da estratégia de recursos humanos, mas que pode ser muito utilizado em nosso dia a dia. Eu sempre digo para vocês que nós precisamos ser um pouco além do que aquilo que a gente sempre foi para conseguir resultados diferentes. Nós temos metas e acredito que a maioria das pessoas no YouTube seja um buscador. E essa pessoa que busca, ela começa logo a entender que também o processo e a arte da busca também deve ser desenvolvida. Devemos também desenvolver muito esse processo de atração do conhecimento que é eficaz e que é relevante para o nosso dia a dia. Nós trabalhamos de diversas formas na nossa vida, tentamos várias coisas, processos, nem sempre a maioria deles dá certo. Mas a gente insiste e vai em busca, seja de livros em PDF, vídeos hoje na internet, que é o que é mais utilizado, documentários. Mas a grande pergunta é, como colocamos tudo isso em prática? Esse processo PDCL é um processo até muito simples de se falar, porém muito difícil de se executar, mas bastante viável para a nossa vida, o nosso dia a dia. Veja só, o PDCL começa como a gente já fala, planejamento. Inicialmente, antes de qualquer coisa, qualquer transformação, ela começa aonde você está, né? Ela nunca começa em outros lugares ou fazendo alguma atividade, alguma atitude, não. Ela começa exatamente como a sua vida está, como você está fazendo, ela começa aí. E esse que é um dos pontos que eu queria falar com vocês. A partir da onde você está, você começa esse planejamento. Porque você desenvolve um desejo e você desenvolve um querer. E querer é poder, como diria a frase. Mas você passa a se conhecer, que na minha tese é que a pessoa tem que utilizar a essência. A pessoa tem que, de certa maneira, achar aquilo que ela é, em essência mais profunda, e daí fazer um planejamento dentro daquilo que se está desejando. Finalmente você encontra um forte desejo interior, uma forte atitude que possa ser relevante na sua vida. Então você pega e você fala assim, bom, eu preciso desenvolver então um planejamento. E então aí nesse planejamento a gente chama de do, então, que vem da palavra, por exemplo, você vê Aikido, né? Karate do, quer dizer que você tem que executar este planejamento. Existe uma forma para você, de certa maneira assim, desenvolver essa execução. A maioria das ações do ser humano, elas são baseadas a maioria delas em fracasso. Mas bem-vindo à realidade. No mundo dos animais, que a gente estuda aqui muito os arquétipos, a cada 10 ataques, com certeza, mais da metade falha, né, em busca do alimento de sobrevivência. Mas o ser humano, através do seu desenvolvimento e técnica, ele pode minimizar isso, ter atitudes mais inteligentes. Ou seja, a gente aqui no curso de membros que eu faço no Vichara, a gente trabalha muito a questão dessa inação, da imobilidade para se ter a ação correta, para se agir de maneira correta. Resumindo para que vocês entendam, é você muitas vezes ficar mais tempo pensando no que fazer e quando fazer uma atitude de peso e que ela provoque realmente um ganho material, uma economia de tempo, uma economia de recursos e várias coisas que advêm deste processo que você pode estar utilizando na sua vida. Então quando a gente vai executar, a gente primeiro teve uma revisão dos nossos desejos.
nós fizemos um plano para que a gente possa, de certa forma, encontrar uma maneira de executar esse plano. Daí a gente vai fazer com as nossas melhores ferramentas e conteúdos que carregamos dentro de nós, né? É claro que eu sempre coloco para vocês que os arquétipos é uma posição que facilita a imagem mental, essa estrutura de ideias mentais, para que você vá executar o seu processo de planejamento com muito mais força, com muito mais realidade interior, né? Então, aí eles trazem uma palavra assim, que é check. Check, né? Check quer dizer, como aquela coisa, né? O controle. Quando a gente vai num lugar, a gente faz um check-in, né? Então a gente chega num lugar, tem um controle para que você pegue uma chave, para que você saiba a chave de um quarto de hotel ou um apartamento do Airbnb. Há um processo de controle ali para que você tenha acesso àquilo. Então nós passamos pelo processo de planejamento, de execução, e depois vem um processo de check-in, de controle. Ou seja, você tem que controlar a execução, mantendo ela dentro dos planos. Entendeu? Você tem que manter a execução dos seus projetos dentro daqueles planos. Até porque você precisa aprender a fazer seguir esse mapa de planejamento, para que você não venha sempre a sair da rota. Você já ouviu falar das pessoas que não conseguem, digamos assim, terminar aquilo que começa? Geralmente essas pessoas têm muita dificuldade nesse processo, né? Que é o que a gente está falando aqui agora. Se ela tivesse esse conhecimento, provavelmente, e ela treinaria esse processo a cada meta, a cada objetivo, ela fazeria o planejamento, partiria para a execução, entraria no estado de controle em que manteria as energias e objetivos voltados para isso. E aí nós usamos muito os arquétipos de foco, para sempre nos lembrar que nós temos que ter foco, um direcionamento, né, nos nossos objetivos, né? Mas será que é somente isso que nós precisamos agora? Será que é somente isso? Mas nós precisamos de uma coisa assim, que se chama, digamos, aprendizado, ensinamento. Você precisa de técnicas. Então quando a gente faz o controle, a gente mantém-se no plano, a gente começa a descobrir que nós temos dificuldades. E essas dificuldades devem ser vencidas com aprendizado, com técnica, com desenvolvimento do seu ser diante do problema. Daí que quando a gente fala assim por isso que a gente descobre que muitos dos nossos projetos não dão certo. Muitas das nossas vontades e atitudes não dão certo. Por conta justamente disso. Nós queremos muito que as coisas deem certo, mas nós não fazemos um planejamento. E depois, quando nós estamos executando, nós desviamos as energias, paralisamos o nosso projeto, quando deveríamos nos manter fixos nesse ideal, nessa direção. Gente, o mundo é feito de pessoas, basicamente, mais interessadas em distração do que atenção. E hoje, todo o processo da mídia, televisão, em geral, internet, é voltado para capturar este ser mais vegetativo. E quanto mais fraco esse ser é, mais vegetativo, mais ele é consumido pelo entretenimento. Vide, momentaneamente, nessa época que a gente vive, os seriados Netflix, né, onde a pessoa, ela fala, usa até o termo, né? Eu hibernei, né, em seriados, fiquei, né, uma turnê de seriados, né? E hoje é tão normal que fala, nossa, que legal, porque não tem coisa melhor para fazer do que ficar fazendo seriado. Na cabeça daquela pessoa, não. Mas aí que acontece, toda uma gama de projetos que poderiam ser executados, poderiam ser feitos, não são feitos. São relegados a segundo plano. O do, né, como eu falei aqui, né, do karatê do, né, então aikido, né, direcionamento da força, né, da execução, a pessoa fica sempre procrastinando. E esse é que é um ponto que eu acredito que diferencie pessoas fortes
e de pessoas fracas. Que aquela que é direcionada e tem foco, ela vai ter resultados. E basicamente ela vai, vamos dizer assim, entender que vai chegar a hora dela também ter seu final de semana, seu mês na praia. Faz quanto tempo que você não consegue ficar, por exemplo, uma semana, um mês na praia? Mas sem se preocupar com o dinheiro, em paz, tranquilo, sabe? Com as coisas tudo em ordem, com as contas tudo em ordem. E realmente ter a capacidade de uma vez por ano, pelo menos, se desligar da sua rotina, da sua vida e ir arejar um pouco. Faz quanto tempo que você não faz isso? Se você chegou até agora, eu queria saber de você por que você não está fazendo isso, ou quanto tempo você não faz isso. E eu também quero saber por que você não está inscrito no canal ainda, e por que você não deixou um like. Acho que só o conteúdo que eu trouxe para você até agora já merece um like, né? Já merece aqui um compartilhamento no WhatsApp do vídeo. É uma forma de ajudar o canal, a mensagem a chegar a mais pessoas. Portanto, quando eu falo para vocês que justamente esse ponto divide as pessoas, você vai dizer, mas eu conheço bastante pessoas que estão bem sucedidas e estão fazendo essa mesma coisa que você está falando, Carlos. Exato. Bem sucedido em quê? Não é porque você teve uma facilidade de estrutura familiar, de trabalho, que você já chegou aonde você quer chegar. Você pensa que a pessoa que tem dinheiro às vezes chegou onde ela quer? Às vezes ela não faz o que gosta. Às vezes ela não vive como gosta. E ela gostaria de ter experiências diferentes, experiências vivas, que mexesse com as entranhas dela. Mas não. Ela procrastina, ela deixa isso para segundo plano. Então, quando nós falamos assim, PDCL, né? Recapitulando, planejamento, execução, né? do planejar, executar, né? Depois vem o controle, você vai controlar isso, é o check-in, você controla, né? E por fim vem o ensino, a educação. Portanto, aí entra o confronto com isso que eu falei para você da distração, que é onde você vai falar assim, eu tenho controle sobre mim mesmo e sobre meus vícios. Por exemplo, hoje um vício de seriado. Eu tenho controle. Aí você pergunta para a pessoa, quantas vezes você abriu um livro esta semana? Quantos documentários você assistiu relevantes? A pessoa, nenhum. Né? E nem tudo está nos seriados e nos documentários. Muitas coisas estão nos livros, né? Livro de massa crítica. Você tem que ler para entender algumas coisas mais importantes. Assim como o conteúdo que está chegando até você. Se você já trabalha nessa área, você vai conhecer. Mas o que eu tento? Eu tento aqui pegar um conhecimento daqui, outro dali, e trazer ele para transformar a nossa vida de forma real e palpável. Querendo que você teste isso na prática. Veja se funciona. Pois eu tenho feito e tem funcionado bastante. Talvez minhas metas sejam ousadas e não esteja conseguindo às vezes atingi-las. Mas é necessário investir. Investir tempo, investir atitude, investir, uma energia muito forte, assim como essa que eu estou fazendo para estar com vocês aqui todos os dias, meio-dia e meio, tentando trazer um bate-papo dessa revolução interior, desse fortalecimento interior. Vou ficando por aqui para não estender muito o vídeo. Hoje eu queria falar justamente sobre esse processo que você gostaria muito que você pensasse um pouco a respeito e desejando sempre serenidade profunda a você, eu me torno você.